Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Eu espero que sim. Desejo que Deus te abençoe grandemente, abençoe você, sua saúde, tua vida e toda a tua família. É o meu sincero desejo. É um grande privilégio para mim estar aqui com vocês para compartilhar uma série de mensagens que estamos estudando sobre a chave da felicidade e a saúde mental. Já estudamos muitos assuntos relacionados à saúde mental. Hoje o nosso tema é incrível, é como triunfar sobre o medo. Como triunfar sobre o medo. Vamos aprender aqui como podemos eliminar o medo de nossas vidas. Vivemos um período de estresse, depressão, ansiedade e sim o medo. Então é uma lição maravilhosa, uma mensagem maravilhosa. Hoje nós vamos tirar lições que poderão nos ajudar no nosso dia a dia, como triunfar sobre o medo. Que Deus te abençoe grandemente. E tenho certeza que você vai gostar muito da mensagem de hoje. Eu gostaria de iniciar a mensagem de hoje dizendo para vocês que já estudamos aqui sobre as emoções, como, por exemplo, nós estamos aqui sobre os complexos e conflitos na vida, o que eles provocam ali na nossa vida. Nós vamos estudar agora a emoção primordial, ou seja, o medo. Então, meus amigos, vejam só essa história que aconteceu dentro de um hospital. É a história de um homem que ele estava em estado de coma. Foi feito ali pelo laboratório as análises do caso e entre os relatórios verificou-se alto teor de açúcar no sangue deste homem. Era, na verdade, um coma diabético. E ao tratar o paciente com insulina, naturalmente o homem reagiu. Quando este homem se encontrava em condições de conversar, o médico perguntou para ele como aconteceu isso, por que ele havia se descuidado tanto assim, cometendo desregramento alimentar. O homem estranhou ao ouvir o médico dizer que ele era diabético. Nunca ninguém lhe havia dito antes que ele era diabético. Não era tampouco ignorante. Ele provou para o médico, mostrando os exames de saúde que ele tinha feito antes, porque ele era funcionário ali de uma instituição, de uma repartição pública. O exame indicava que a glicemia era normal. Conversando mais detalhadamente com ele, o médico ficou sabendo que poucos dias antes este homem quase sofreu um acidente fatal, pois por um triz ele quase foi atingido por um trem elétrico. Naturalmente, naquele momento, em fase ali da morte, ele ficou paralisado, de susto. Continuou seu caminho, mas poucos passos ele deu, porque logo em seguida ele caiu sem sentidos e ele desmaiou. Então, vindo ali a acordar no hospital. Porém, é óbvio que a impressão do perigo foi tão grande no diencéfalo que este desencadeou reflexos que libertaram tanta glicose no sangue dele a ponto de, em questão de horas, provocarem o estado de coma diabético impressionante ali naquele homem. Sim, meus amigos, tal é o império das nossas emoções e, sobretudo, a mais poderosa delas é o medo. E não cabe dúvida, o inimigo número um da felicidade e da vida é o medo, segundo afirma ali a doutora Mira Lopes em seu livro Os Quatro Gigantes da Alma. O medo, ele é o arauto da morte e não nos agrada a sua presença e preciso, pois, lutar contra ele decididamente. Nós vamos ver nesse momento as ramificações do medo. Longa é a lista dos medos, dos temores que atinge a humanidade. Alguns de nossos semelhantes têm medo de que lhes falte, por exemplo, o pão, têm medo da desocupação, a insegurança econômica e política.
Muitas pessoas têm medo da dor física e moral. Existe o medo das enfermidades também, o medo da solidão, também o medo do que pode trazer o dia de amanhã. O medo da guerra, da revolução, dos cataclismos e, sobretudo, o medo da morte. A maioria das pessoas, meus queridos, diz a doutora Mira Lopes, parece que a maioria das pessoas parece considerar ingenuamente o temor relacionado com os acidentes automobilísticos ou ferroviários, a enfermidade, a fome, a mordida de um cachorro, a fulminação por um raio, o afogamento, a picada de aranhas e serpentes. E também o medo de ladrões e os assassinos. Mas, de fato, esses fatores, eles são relativamente raros. É evidente, meus queridos, que haja coisas que são de temer, porém, como causas de temor, realmente poucos se encontram num homem normal. Quando se investiga atentamente, podemos ver que o temor, tal como acontece diariamente na vida de todos em geral, provém de uma série de causas completamente diferentes. É mais provável que se deem esses casos, por exemplo, o temor de desagradar, o temor do ridículo, o temor de molestar, o temor de não ser compreendido, o temor de sentimentos e o temor de desapropriação, o temor do sarcasmo, o temor de ser dominado, quem sabe, o temor da solidão. Então, meus queridos amigos, segundo a doutora Mira Lopes, o medo instintivo e orgânico corporal em comum com os animais, o medo racional, patrimônio exclusivo ali do ser humano, como também é o medo imaginário, chamado insensato, que nos faz a respeito esta aguda observação. É, na verdade, curioso paradoxo em virtude do qual se estabelece que o medo natural dos irracionais é definitivamente mais racional que o artificial dos racionais. Com efeito deste medo artificial deriva aí uma verdadeira legião de fobias e medos, e ante os quais a pessoa se sente incapaz para reagir, mesmo quando reconheça a falta de fundamento dessa incapacidade. De maneira que a fobia é, portanto, um medo insensato, sentido por um cérebro, que nas outras pessoas é sensato. Vejamos agora como podemos nos livrar do medo. Exatamente, vamos ver isso. A tendência comum é negar sua existência. Como todos nós já sabemos, quem nunca, por exemplo, ouviu as crianças a se desafiarem com palavras como essas aqui, por exemplo? Por que tu não fazes tal coisa? Você está com medo? Eu aposto que você está tremendo de medo, né? Você já ouviu criança falar para outra? Em seu desejo de mostrar, de provar que não está com medo, quantas vezes, meus queridos, as crianças não se atiram a perigos, como atravessar rios, a nadando, né? E muitas outras coisas, correndo riscos inúteis. Na verdade, não só as crianças são capazes de sacrificar a vida em nome do pudor, de não aparentar medo. Então, meus amigos, vejam só isso. Existe uma história destinada a ridicularizar aos habitantes de uma região da Terra que varia de acordo com a nacionalidade do que a relata, que se aplica a muitos indivíduos de todos os países. Essa história diz respeito ao homem que se achava em um avião entre um grupo de outros homens que, num exercício de paraquedismo, deviam atirar-se de várias centenas de metros de altitude. Ao chegar a vez desse herói,
ele um momento de vacilação e alguém então lhe perguntou se ele estava com medo. Eu medo? Disse ele com muita raiva. E em seguida, vejam só, este homem, para mostrar que não tinha medo, tirando violentamente o paraquedas, ele arremessou-se de cabeça no vácuo. Meus queridos, um exame sincero é de grande auxílio. Segundo a psicologia moderna, longe de negar que tem medo, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é confessar a si mesma, com toda a franqueza, que tem medo. Diz o Dr. Sade em seu manual de psiquiatria moderna que temos que desmascarar o medo, cultivar a paixão por expô-lo, descobrir a sua verdadeira identidade e assim transferir o foco da atenção, da emoção, do medo, a verdadeira fonte e natureza de suas causas básicas. Não há razão para procurar ocultá-lo. Qualquer olho perito o percebe sob seus disfarces. Afinal, o medo, meus queridos, é uma emoção natural e básica no ser humano. Quem afirma que não sentiu nunca o medo, não sabe, na verdade, o que está dizendo exatamente, ou não é constituído normalmente. Se não sente medo em circunstâncias perigosas, é porque com certeza, a sua inteligência não alcança a perceber o medo. E não tem, então, de que se preocupar. Mesmo quem diga não sentir medo, meus amigos, pode ser que tenha medo dobrado, é isso mesmo. Ou tem medo de ser considerado como medroso. Reconhecer, pois, a existência ali do medo, ou do temor, se prefere a expressão, né? Desmascará-lo sem piedade é o primeiro passo que deve dar quem quer se livrar do medo. E a confissão será mais eficaz se feita a outra pessoa, além da própria. Então, meus amigos, nós já vimos aqui o caso de narcocítese, que durante ali a guerra, psiquiatras eles aprenderam que se obtinham melhores resultados para curar a histeria militar se conseguisse que os soldados reconhecessem e confessassem que haviam tido medo. Este é um monstro que, arrancado de seus escuros esconderijos e exposto aos implacáveis raios da luz, sob eles se desfaz, como sucede com a gelatina ali ao sol. Se há coisa que o temor não pode resistir, é o franco reconhecimento de sua existência. O segundo passo é, naturalmente, a continuação do primeiro. Não basta, meus amigos, reconhecer a existência do medo, meus queridos, em ímpeto de sinceridade. Temos que deter-se a analisar o que causa e quais seriam as maneiras de eliminar essa causa. Considera-se o medo com uma atitude mental lógica e analítica. Recomenda ali o Dr. Sade. E, naturalmente, uma vez descobertas as melhores maneiras de eliminar as causas do temor, temos que fazer algo a respeito. É preciso, meus amigos, decidir-se por um modo de proceder e agir. Esse é o terceiro passo e o decisivo. Primeiro, a reflexão, depois a ação. Talvez seria necessário discernir entre o medo e o temor. Consideremos geralmente o medo como a emoção irracional que se apodera de nós quando enfrentamos um perigo iminente. O temor, na linguagem popular, se relaciona mais com coisas que podem suceder no futuro mais ou menos distante.
Muitos desses temores, meus queridos, se referem então às sombras em vez de à realidade. São imaginários. Com mais razão se aplica, em seu caso, o método da psicologia moderna, que alguém assim resume. A primeira coisa que você e eu devemos fazer quando sentir medo é deter-se a pensar. Destrua-se o hábito de fugir a uma situação perigosa. Analise-se essa situação para ver se há realmente algo que temer e quando temor pode causar. Talvez se pense em um plano melhor que fugir. Se não se vê motivo de temor, há uma única solução a fazer, justamente a que se teme fazer. Execute-se o ato perigoso exatamente na situação em que mais se teme. Se acaso não se sofrem consequências desagradáveis, na próxima vez o medo será bem menor. Por outro lado, se houver razões para temor, significa que há direito de temer, que o temor era razoável e real, e necessário então será usar o sintoma do medo para iniciar a reflexão, a busca das melhores, mas que das melhores maneiras de evitar os danos. Então, portanto, meus queridos, eu quero dizer para vocês que não se deve fugir das situações de perigo e, sobretudo, quando não se teve oportunidade de pensar, talvez, como geralmente sucede, quando observado mais detidamente, se constate que o perigo não está ali, como se vê ali no caso do medo. Nossa atitude, ela deve ser, meus amigos, ser a mesma assumida com respeito aos conflitos. Devemos enfrentar o medo. No final veremos que é enorme a proporção de nossos conflitos mentais ocasionados pelos complexos do medo, de maneira que fica patente e lógica a necessidade, meus amigos, de resolver pelo menos pelo mesmo método que se aplica aos demais. Por exemplo, o Dr. Dolardi, ali no seu livro A Vitória sobre o Medo, ele se refere às diversas escolas que existem acerca da felicidade. A melhor maneira de obtê-la é aplicar os seus ensinos à libertação do temor. Vejam só isso. Há, por exemplo, a história daquele rei que sofria de insônia. Ele vivia descontente, a quem recomendaram que, para se curar ele da insônia, ele devia vestir a camisa de um homem feliz. Os cortesãos buscaram imediatamente esse homem feliz. E quando finalmente o encontraram, ele não tinha camisa. Talvez o cético dirá que essa busca do homem feliz se deu no dia de pleno verão. Há, porém, algo, meus amigos, de verdade nessa fábula. Não são as riquezas que fazem a felicidade. O trabalho constitui muito mais que a ociosidade. Assim também, na luta contra o temor, esse se vence pela ação. Conta-lhe, por exemplo, Dr. Lin, em seu livro A Redescoberta do Homem, ele conta o caso de um homem de 56 anos, que depois de trabalhar 3 décadas completas para certa empresa, foi aposentado e começou a aborrecer-se e a retrair-se, não só com os familiares, mas com seus amigos e conhecidos. Antes dos 6 meses, ele era um poço de temores, uma pessoa quase desesperada. Recomendou-lhe então que ele saísse e fosse visitar um paciente que vivia distante, ali no interior. Sem quase perceber, ele viu-se atraído pelos trabalhos ali na granja. Ele foi se dedicando cada vez mais ao trabalho e antes de meio ano, este homem estava curado de todos os seus temores. Isso mesmo.
Ele havia recobrado sua alegria costumeira. Um outro exemplo de como a ação ela dissipa o medo e a amargura é o caso de um casal que perdeu uma filha de 15 anos. O trabalho do esposo mantinha ele ali ocupado e no equilíbrio mental. A mãe, porém, tendo muito tempo livre, se afligia demasiado e a melancolia dominava cada vez mais. Ela finalmente adotou duas crianças e teve que se preocupar com muitas coisas. Adquiriu hábitos que consumiram energia física e se ela pensava algumas vezes ali nas filha falecida, as imagens de suas recordações constituíam um tesouro precioso em vez de um amargo tirano. Há outra escola, meus queridos, que chamaríamos de escapismo. Se você não se sente feliz no lugar, procure outro, tanto na busca de felicidade como na luta contra o medo. Esta é a filosofia do covarde. Não pode ter êxito, porque ninguém pode, meus queridos, fugir de seus medos, não pode fugir de si mesmo. Sempre que sentimos forte prejuízo emotivo em nosso pensar sobre qualquer assunto, temos um complexo. Aonde quer que vá, o homem levará as suas emoções e seus complexos, não é verdade? Vale dizer aqui seus medos, né? E temores. A única escola, meus amigos, que se apresenta sã é a que nos aconselha: enfrente a vida, empenhe-se a cada uma das suas situações. Uma a uma, resolva elas. Esta é a escola dos que se voltam e enfrentam. É a única escola que nos pode libertar do temor e ajudar-nos a alcançar a felicidade. Então, meus queridos, eu quero dizer para vocês que a ausência do temor é a melhor garantia de felicidade. De fato, a felicidade ela pode definir-se negativamente com o que fica arruinado pela ansiedade. Se há pouco temor, todos os anelos físicos e espirituais, eles podem ascender à altura criadora e achar sua libertação culminante. Se há muito temor, que tende a suprimir os desejos positivos e evitar os meios de satisfazê-los. Então, meus queridos amigos, eu quero dizer para vocês que o medo não é sempre um inimigo como acreditam muitas pessoas. Exatamente. Com frequência, nos torna inteligentes e astutos e férteis em recursos. Por exemplo, aquele que não tem medo, que não tem nenhum medo, pode conduzir-se estupidamente e expor-se a um dano real. Vamos dar um exemplo aqui. O homem que não tem medo, por exemplo, dos fios de alta tensão, se eletrocutará, possivelmente, algum dia. O soldado que se vai arrastando para uma posição inimiga deve ter muito cuidado, a fim de não ser alvejado pelas balas do inimigo. A mulher que desafia ali os costumes de sua comunidade deve sofrer sua vingança em forma de mexericos e isolamento. Em cada caso ali, o temor nos evita castigos. Os que não temem o perigo real sofrem danos, com certeza. Há um ponto em que a reação ao temor é a mesma, trata-se de um temor real ou imaginário. É necessário, meus amigos, afastá-lo mentalmente. Tão perigoso é ignorar os sintomas do temor real, como é reprimir a ansiedade irreal. Voltar a enfrentá-lo é a regra em cada caso, como no caso, por exemplo, dos conflitos que nos ocasionam outros complexos. E às vezes é conveniente anotar por escrito todos os fatores do problema que nos inspira medo.
Especialmente imprescindível é salientar a necessidade de saber reconhecer os primeiros sinais de perigo, apesar do conveniente que é fazer isto. São muitos os que procuram escapar à percepção do perigo. Os zoólogos dizem que o avestruz ele não oculta a cabeça sobre a areia quando se aproxima o perigo, como é dito geral. Provavelmente tenham razão os zoólogos, mas se os avestruzes não fazem essas coisas, as crianças assim se comportam e outras pessoas adultas também. Vejam só isso. Certa vez uma criança de 2 anos pôs a cabeça entre os joelhos ao ver a mãe aproximar-se dela para repreendê-la. E muitos adultos hoje seguem a mesma tática. Talvez fugirão literalmente de uma situação desagradável que deveriam enfrentar. Mais tarde, talvez se embebedem para esquecer mágoas e as reações que poderiam ser úteis para resolver o perigo. Trato de consolar-se falsamente e de convencer-se de que não há perigo. Nenhuma dessas táticas, meus queridos, dá o resultado ideal. Deve-se concentrar a mente nos sinais de perigo e dedicar cada sentido para reconhecer todo o seu significado. Isso é muito importante. O conhecido se teme menos do que o desconhecido. Às vezes, o veneno do medo, que infunde uma situação perigosa, fica eliminado ao comparar o que se considera perigoso com algo que está perto e nos é familiar. Com frequência, as situações perigosas são aquelas em que não sabemos o que sucede. Estamos expostos ao temor do desconhecido. Se o desconhecido passa a ser conhecido e familiar, recuperamos certo senso de controle, não é verdade? E segurança. Isso é ilustrado ali no caso de uma mulher. Essa mulher ela viajava de avião a primeira vez, justamente num dia em que o ar estava agitado e o avião jogava ali, balançava bastante. Frequentemente entrava em vácuos. Cada vez que isso sucedia, aquela mulher ela reagia como se aquelas quedas fossem o princípio de uma catástrofe. E ela dava sinais de terror. Acontece, meus queridos, que ia ali naquele avião como passageiro um piloto de experiência que se pôs a explicar à pobre senhora a razão daqueles fenômenos. Comparou o avião a um barco em alto mar e explicou ali para ela que há no ar ondas exatamente como existe no mar. E assim como o navio tem que subir e descer sobre as ondas, assim sucede também com o avião. Aquela mulher começou a sentir a mesma segurança que ela havia sentido ao viajar de navio. Para ela, agora, o voo havia se tornado coisa conhecida e familiar, ao ser comparado com a viagem de navio. Muitas vezes, meus queridos, a análise de uma situação perigosa demonstra que não é como parecia a princípio. Resumindo, podemos dizer, meus queridos, que os passos importantes para vencer o medo são os seguintes: descobrir o pior e eliminar o medo, procurar resolver o problema mentalmente para reduzir ao máximo do possível o perigo, passar cuidadosamente revista as soluções possíveis e experimentar para ver se são úteis, suportar serenamente o temor real até que chegue o momento de agir.
A atitude da pessoa que se esforça para provar que não tem medo é preferível dizer assim: sim, tenho medo. Porém, apesar disso, faço o que devo fazer. Não é o cobarde aquele que tem medo, mas o que obedece ao medo. Sem dúvida. Há muitos métodos que nos contagiam, por exemplo, dos que nos rodeavam na infância, dos quais devemos e podemos livrar-nos pelo raciocínio. E não será demais recordar aqui, meus queridos, meus amigos, a responsabilidade que têm os adultos de ajudar as crianças a evitarem a nefasta formação de complexos e fobias que tão gravemente poderiam afetá-las na vida. Não zombemos do medo alheio. É muito lógica, portanto, meus queridos, a atitude recomendada pelos psicólogos ao dizerem a educação que os filhos recebem ali no lar, ela desempenha papel importante na questão de temor, do temor. Por exemplo, quando a criança diz: mamãe, eu não vou ao meu quarto porque está muito escuro. É possível que a resposta da mãe seja exatamente essa: não seja tonto, meu filho, não há nada que temer. Tu não tens medo. Esta resposta é inexata, é errada, porque se não houvesse causa para sentir medo, a criança não temeria que a obscuridade não seja causa de temor no adulto. Não significa que não seja na criança. A resposta que seguiria mais correta aos fatos e que seria positiva e ajudaria mais a criança seria exatamente esta: sim, meu filho, você tem medo, meu querido, mas entre no quarto. Dizer para uma pessoa, meus amigos, assustadas, que não tem medo porque não há nada de que temer, é como dizer a uma pessoa que está com fome, está faminta, que não tem fome, que apenas crê que está com fome. Então, meus queridos, eu quero dizer para vocês que mesmo nos casos de alucinação, as coisas que ocasionam medo são reais para o que padece dela. São imaginárias para o estranho, porém, não para o alucinado. E o sofrimento que experimenta não é imaginário. O importante, meus queridos amigos, não é negar a existência de seu medo, mas demonstrar-lhe que não existe a causa dele. Assim também com a criança. Se a mãe pega a criança pela mão e a acompanha ela ao quarto escuro uma e muitas vezes, se necessário for, até que ela se acostume a entrar sozinha ali no seu quarto, a mãe terá ganho muito mais do que ridicularizar a criança, seus temores com castigos, obrigar a criança a ocultá-los, pois com isso pode causar na criança as famosas fobias. Vamos ver agora alguns dos conselhos que o Dr. Sader ele apresenta em seu manual prático de psiquiatria. Primeiro, não temer o medo. Consideremos ali intelectualmente e essa emoção e digamos: se insiste em ficar comigo, te reconhecerei como és. Intelectualmente, não temo reconhecer que tenho medo. Não devemos lutar, meus queridos, com o medo. Devemos menosprezá-lo, negando-nos a resisti-lo. Devemos lutar contra a causa, porém ridicularizar o medo. Um sentido de humor nos ajuda mais que a força de vontade nessa luta. Não devemos negar a reconhecê-lo, mas devemos, meus amigos, tratar o medo com desdém, isso mesmo. Admitamos sua existência e resolvamos livrar-nos dele. Não procuremos, meus amigos, fugir do medo. Vamos admitir
com valentia o fato de que ele existe. É impossível escapar o que é parte da experiência mental de alguém. Não há fobias nem mudança de ocupação que valham apenas para isso. Utilizemos o medo como estímulo para a luta. Mudemos o pensamento de temor em pensamento de previsão e de ataque positivo às fontes dele. Nós devemos, meus amigos, negar a fomentar a curiosidade do temor. Não lhe permitamos que nos fascine a mente. Investiguemos sua causa e destruamos ela. Não devemos, meus amigos, nos apegar a ela para buscar emoções, desmascarar o temor. Cultivemos a paixão de expô-lo. Nós devemos evitar os hábitos do temor. Não permitamos, meus amigos, que se concretizem fobias, obsessões e compulsões e angústia crônica. Fazendo assim, meus amigos, eu quero dizer para vocês que ao fazer isso, poderemos obter o bem que biologicamente seja possível obter do temor, ao mesmo tempo que evitaremos a patologia de suas tendências crônicas. É uma desgraça, meus queridos, quando alguém permite o temor chegue a ser a base de sua moralidade. Ainda mais quando se permite que chegue a ser o fundamento da religião, contribuindo assim, indiretamente, para aumentar o número dos neuróticos e das pessoas mal adaptadas. Em toda a educação das crianças, o temor deve reconhecer-se como uma técnica inferior para a disciplina e o controle. É muito importante a necessidade de ação, o bem que é possível obter do medo. Ele consiste em ser ele a maneira de que dispõe a natureza para alertar-nos em fase do perigo. Se completa o processo natural, desencadeiam-se energias para lutar. Voltaremos ao assunto de como é melhor dedicar estas energias. O certo é, meus queridos, entretanto, que devem ser usadas. A ação é o segredo para triunfar sobre o medo, isso mesmo. Mesmo a ação estúpida é melhor que a inação. Isso se comprova, por exemplo, num incidente relatado ali pelo Dr. Lin, que diz que na busca da felicidade é preciso usar os pés mais do que a cabeça. Vejam só essa história. Havia em certa cidade um homem obcecado pela ideia do suicídio. Sua desesperação era produto de seu costume de pensar muito e agir pouco. Ele ficou sem paciência, porque o programa de recuperação era longo, fazer carreiras pedestres. Então disse-lhe o psicólogo: corra até cair de cansado. Se você deseja suicidar-se, faça isso de forma heróica e original. O homem seguiu o conselho ali do psicólogo. Provou as corridas e não se suicidou com elas, mas passou a sentir-se melhor, passou a ser animado. Ele ingressou em um clube atlético e, à medida que ia melhorando no moral, também se via mais capacitado para desempenhar seu posto que era de caráter sedentário e intelectual. Então, meus queridos amigos, mesmo no que se refere a ver-nos livres dos temores, a felicidade é questão de harmonia entre nossas diversas faculdades. A segurança espiritual anula os temores. Os temores não vêm por casualidade, desenvolve-se pela práticas. Como aperfeiçoamos todos os hábitos bons ou maus, alimentando até que de triviais e sem consequências
que eram a princípio, cheguem às vezes a ter proporções monstruosas. Então, meus amigos, é muito importante e necessário nós substituir os complexos de temores e amarguras inúteis de nossa vida. O Dr. Lin, ele faz algumas declarações significativas. Ele diz que, entre outras coisas, uma das causas principais de tanto pensamento desnecessário e desperdiçado é a ausência de regras mentais, isto é, um código moral, uma religião ou um conjunto de princípios fixos. A pessoa que dá por ausentes certas normas referentes ao bem ou ao mal não tem que gastar suas energias pensando a respeito. Em vez de dissipar sua razão em esforços por arrancar as velhas leis e ter outras novas, ela está livre para dedicar suas energias ao progresso e ao desenvolvimento. Há uma moda intelectual do momento que consiste em desprestigiar as antigas verdades morais, porque disse que vivemos em ordem social que se vai transformando continuamente, no qual o velho deve ser julgado pelo novo. O desprezo popular às antigas verdades e às normas morais criam inevitavelmente conflitos internos no indivíduo, choques entre grupos e nações, incertezas geral, até temores, meus amigos, crescentes. E há na vida certas crenças que são mais elevadas e mais importantes que os processos superiores ali do pensamento, que libertam as energias para a ação harmoniosa. Então, meus queridos amigos, o mal é a origem do medo, exatamente. A dúvida pode chegar a ser uma das piores formas do medo, porque faz presa das dificuldades mais elevadas do ser humano. Enquanto a dúvida se limita a uma operação da mente que se nega a aceitar uma impressão ou uma crença sem examiná-la primeiro, e desempenha ali papel salutar. Mas quando rechaça todo o pensamento positivo, quando nos impede de fazer atos de fé que a vida requer para ser digna de ser vivida, a dúvida, meus amigos, é comparável a um câncer mental que consome as forças vitais do espírito. Deve ser extirpada, eliminada, afinal. Nunca poderemos explicar todos os mistérios. Temos suficientes evidências de que este mundo e o universo são regidos por uma vontade superior à nossa em inteligência e em amor. Tenhamos fé, isto é, a confiança nessa inteligência e avancemos para o destino sublime que nos está reservado. Isso explica verdadeiramente em colocar nossa vontade em harmonia, meus queridos, com a grande vontade de Deus que rege o universo. Muitas vezes a dúvida, meus queridos, surge do testemunho que nos dá a nossa consciência de que não andamos no caminho reto. E muitos outros tremores nascem também deste sentimento. Não nos esqueçamos, meus amigos, de que se alguma vez temos estado em paz com Deus e temos perdido essa doce sensação, não é porque Deus haja mudado. Nós é que temos permitido que algum pecado nos separe de Deus. Devemos, meus amigos, eliminar este pecado de nossas vidas, pedindo humildemente perdão ao nosso Pai Celestial. E se nós abandonarmos toda a má prática, voltaremos a gozar sua comunhão e sua paz.
A doutora Mira Lopes, ela diz que as Sagradas Escrituras, vejam só, afirmam que no começo Deus fez o temor, com o que vem a expressar que o medo é tão antigo como a vida mesma. Realmente, o que se declara ali, criado por Deus no começo, são os céus e a terra. Ainda que o medo apareça também nas páginas, nas primeiras páginas do livro de Gênesis, porém, depois que entrou o pecado no mundo, Adão disse para Deus: tive medo. Confessa Adão ao explicar por que se escondeu de seu Criador. Então, desde então, vem aumentando, meus queridos, as ondas do medo, como as que produzem uma pedra arrojada em lago plácido e tem chegado até nós, intensificadas à medida que a maldade humana, em vez de diminuir, aumenta. O único remédio, meus queridos amigos, absoluto, contra o medo, meus amigos, é o que Deus mesmo tem procurado aplicar desde aqueles tempos primitivos. Fazer com que os homens voltem para Ele e obtenham a vitória sobre o mal. É isso que Deus deseja. Deus deseja que nós voltemos para Ele, para nós vencermos o temor, as aflições, o medo. A única forma segura de triunfar sobre o medo é o homem se voltar para Deus, permitir que Deus conduza a sua vida. Meu querido amigo, nós estamos estudando aqui, meus amigos, uma mensagem muito linda, como triunfar sobre o medo. Você está vendo aqui regras maravilhosas, dicas maravilhosas de como triunfar sobre o medo. Gostaria que você fizesse o seguinte, você volte este vídeo, depois analise ponto por ponto. Tenho certeza que você vai poder tirar lições que vão te ajudar muito a vencer os temores, as aflições, o estresse, a ansiedade, esse medo que tanto acompanha a humanidade. E sempre eu gosto de dizer para você, se você está passando por algo que está sendo difícil de resolver, alguma coisa que está causando medo, confia nesse Deus maravilhoso, confia no nosso Deus Criador, que Ele tem a resposta para tudo. Qualquer coisa que está acontecendo aqui, na sua mente, no seu coração, entrega a Deus, confia nele. Diz para ele, Senhor, para mim parece impossível, mas eu confio que tu pode me ajudar. Meu querido amigo, eu desejo grandemente que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua saúde, tudo que estiver acontecendo. Conversa com Deus, entrega e confia que Ele está com você. Que essa mensagem seja de grande utilidade para a tua vida. E eu gostaria de aproveitar o privilégio aqui, se caso essa mensagem está sendo útil para a sua vida, e você gostaria de ouvir mais mensagens, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal e ativasse ali o sininho e desse joinha, porque é dessa forma que o YouTube vai sugerir mais mensagens. E que Deus abençoe grandemente você. É o meu sincero desejo. Gente, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Fique todos com Deus. Valeu, tchau, tchau. Adeus, gente. Tchau, tchau. Até mais. Amém.